Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na nossa lição de número 5 e somos gratos a Deus porque até aqui Ele tem cuidado de nós. E eu estou feliz porque o irmão e a irmã estão aqui, no meu canal todas as semanas. Para mim é um privilégio muito grande poder falar com cada um dos irmãos e também contribuir com uma pequena parcela para que a sua aula seja mais abençoada. Eu quero agradecer o carinho de todos os irmãos que têm comentado no meu canal. Que Deus continue te abençoando e eu agradeço do fundo do meu coração as orações, porque todos nós precisamos que alguém interceda pelo nosso ministério e eu sou muito feliz com o carinho de todos os irmãos. E lá no finalzinho da minha aula eu vou estar mandando um abraço para os irmãos e as irmãs que falaram de qual igreja é, em qual cidade moram. Então fica comigo que lá no finalzinho desta aula tem um abraço para todos os irmãos. E para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E é um prazer ter você aqui todas as semanas e pela primeira vez. E hoje na lição de número 5 nós vamos falar sobre a instituição da monarquia em Israel. Quando se deu essa instituição, qual era o cenário da época e por que o povo de Israel pediu a Deus um rei e por que Deus aceitou que eles pedissem um rei que não fosse Deus que governasse sobre eles. Fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender bastante, porque confesso que eu também aprendo muito a palavra de Deus. E nós vamos falar sobre o texto que está em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 a 7, e também no capítulo 10, do versículo 1 a 7. Hoje nós vamos falar sobre soberania de Deus. E se enganam as pessoas que acreditam que tudo que elas fazem, que tudo que acontece é porque elas querem, porque elas decidiram. Hoje nós vamos aprender a respeito da soberania de Deus, que Deus, Ele está no controle de todas as coisas e que a história segue um curso predeterminado por Deus. Muitas pessoas imaginam que todas as coisas que estão acontecendo, que Deus já perdeu o controle da humanidade, dos fatos que estão acontecendo, e nós sabemos que não. Deus, a sua vontade soberana está acima de todas as coisas. Pensamos, por que Deus deixou que o povo escolhesse um rei e rejeitasse a teocracia? Será que eles imaginaram que eles estavam no controle da situação e que era eles que estavam ditando as regras para Deus e que Deus não tinha um plano B? Olha, o que nós entendemos dos planos e desígnios de Deus, que Deus sempre teve um plano A e que todas as coisas acontecem pela vontade soberana de Deus e que Ele não perdeu o controle de nenhuma das coisas, nem sobre a nossa vida e nem sobre a história da humanidade. E quando nós falamos da monarquia em Israel, nós estamos falando da vontade soberana de Deus. E o que é soberania de Deus? O dicionário teológico afirma que é a autoridade absoluta, inquestionável de Deus, que Ele exerce sobre todas as coisas criadas, na terra e no céu, dispondo de tudo de acordo com seus conselhos e os seus desígnios. A soberania divina, ela está baseada em sua justiça, na justiça de Deus, está baseada na sua sabedoria, está baseada em sua santidade, na sua onipotência, na sua onipresença e na sua onisciência. É um comentário do dicionário teológico. O que nós entendemos é que nada pode escapar aos olhos de Deus. Nenhuma intenção do coração passa desapercebida diante dos olhos de Deus.
passado, presente e futuro. Estão diante de Deus, como se estas coisas estivessem acontecendo todas ao mesmo tempo. No primeiro tópico nós vamos falar por que a monarquia. Por que o povo queria a monarquia? Por que eles queriam o governo de um rei, de um monarca, e não queriam mais o governo de Deus, que é chamado de teocracia? Por que será que o povo decidiu pela monarquia? No ponto 1, um sentimento de orgulho nacional. Está no capítulo 8, no versículo 4 e no versículo 5 de 1 Samuel. Quando Deus escolheu a Israel, Deus não escolheu a Israel porque ela era uma nação mais poderosa do que as demais, tinha o maior número de pessoas. Quando Deus escolheu a Israel, foi por amor, foi por causa da sua promessa feita a Abraão. Israel foi escolhido para fazer com que o nome de Deus fosse conhecido no meio de outras nações, para que o nome de Deus fosse engrandecido ao redor do mundo, e também seria a nação em que Jesus ia nascer, o Messias enviado de Deus. Está em Deuteronômio capítulo 7, do versículo 7 ao 9. Deus os escolheu para serem representantes de Deus na terra. 1 Crônicas capítulo 17, versículo 21. Deus chamou Israel para ser diferente dos outros povos da terra. Porém, Israel queria ser exatamente igual às nações pagãs. Está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 7. Eles foram chamados para serem diferentes, e o amor de Deus e o cuidado de Deus com aquela nação fazia com que eles fossem diferentes das outras nações. Nenhuma nação tinha um relacionamento direto com o seu Deus, como a nação de Israel tinha com Deus. E isto fazia Israel ser diferente. Era Deus que liderava as batalhas da nação de Israel. Era Deus que dava as estratégias. Era Deus que garantia a vitória do seu povo sempre que eles se arrependessem dos seus pecados e voltassem para Deus. Quando eles se reconciliavam com o Pai e arrependiam dos seus pecados, era vitória garantida para o povo de Israel. Nós lemos que existiam batalhas que o povo de Israel não precisavam nem combater. Deus dava a vitória por intermédio de um anjo. Mas o orgulho nacional, o desejo daquela nação, daquelas autoridades, é que eles fossem iguais às outras nações. Eles não queriam ser diferentes, e por não quererem ser diferentes, eles então adotaram um modelo pagão como forma de governo. Eles não queriam mais a teocracia, eles não queriam que Deus agora governasse aquela nação. Eles se esqueceram que Deus sempre levantou líderes que conduzisse o povo. Mas na verdade quem governava o povo era Deus, quem dava a vitória era Deus, quem garantia era Deus. Então era Deus que governava aquela nação por intermédio dos líderes que ele levantava. E isto lhes garantiam a vitória enquanto obedecessem à lei de Deus. Moisés, ele foi um grande líder com autoridade profética, mas era Deus que dava as estratégias para Moisés. Josué, ele foi um grande líder com autoridade militar, mas era Deus que dava as estratégias para Josué. Ambos, tanto Moisés quanto Josué, eles dependiam de Deus. E todas as vezes que a nação de Israel vencia, eles atribuíam a glória e a vitória a Deus. Depois Deus levantou juízes, o que nós podemos chamar de libertadores,
sempre que o povo estava em apuros, eram oprimidos pelas nações vizinhas e eles se voltavam para Deus. Deus levantava um libertador, um juiz que combatesse e libertasse o povo do terror que eles estavam vivendo. Mas era Deus que dava as estratégias. A vitória era de Deus, era Deus que dava a vitória para o povo de Israel. Então eles eram salvos, derrotavam os seus inimigos e as vitórias eram atribuídas a Deus. E Deus era o rei, frente do exército de Israel nas batalhas. O comando era de Deus, sempre foi de Deus. Ao pedir um rei a Samuel ou a Deus, eles estavam dizendo não à liderança divina. E com isso, eles fugiram da sua vocação original, que era a vocação sacerdotal e profética. A igreja, ela é o Israel espiritual de hoje. Nós temos uma missão aqui também. Nós somos embaixadores de Cristo. Está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Nós representamos o céu aqui na terra. Nós fomos chamados antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença por meio de Jesus Cristo e louvor de sua gloriosa graça. Está em Efésios capítulo 1, versículos 6 e 7. Nós não podemos nos envolver com as coisas deste mundo que nos embaraçam, e o nosso fracasso é porque queremos ser como o mundo. Queremos agir como o mundo, queremos nos portar como o mundo, nos vestir como o mundo e nos envolver com este mundo. E por fim, nós queremos imitar as instituições terrenas. Tratamos a igreja como uma empresa, como uma propriedade particular nossa e nos envolvemos com questões que não nos pertencem. A política, festas e tantas outras coisas que nós não fomos chamados para fazer. Nós dissemos não à forma inicial da igreja e adotamos outra forma para sermos parecidos com as nações vizinhas, ou por que não dizer, para sermos parecidos com o mundo. Hoje, a igreja da atualidade, nós não queremos ser diferentes do mundo ou sentirmos diferentes dos outros, mas foi para isso que nós fomos chamados, para ser um povo diferente, que obedece às leis divinas. Ponto 2. O fracasso dos filhos de Samuel. O povo, ele estava se sentindo ameaçado com a presença de um líder que estivesse à frente deles, né? Sem a presença de um líder que fosse à frente deles, eles estavam se sentindo ameaçados. Eles não sabiam que o fracasso deles estava condicionado aos seus pecados. Eles acreditavam que a organização política de Israel os deixavam, né, porque eles eram organizados em tribos, e que esta organização política os deixavam em desvantagem com uma federação de tribos. Por isso, eles acreditavam que se eles tivessem um exército fortemente treinado ao comando deste rei que eles estavam pedindo, eles estariam em posição de igualdade com as nações vizinhas. Samuel, ele até tentou esclarecer às autoridades que o problema deles não era de cunho político, e sim de cunho espiritual. Para que o problema político fosse resolvido, eles também teriam que resolver o problema espiritual da nação. Eles estavam dizendo entre linhas que Deus não estava conseguindo
garantir a eles a vitória e que o rei, de alguma forma, conseguiria. Eles estavam dizendo para Samuel: nós seremos muito mais bem sucedidos com um rei físico do que com o governo de Deus. Nós vemos Samuel agindo como juiz mesmo, no capítulo 7, no versículo 6 de 1 Samuel, na batalha em Mispá contra os filisteus. O povo se volta a Deus. A arca já estava há 20 anos em Kiriat Jearim e Deus deu vitória ao povo de Israel, onde Samuel então colocou uma pedra como memorial entre a cidade de Mispá e Sem, e deu o nome naquele marco de Ebenezer, que quer dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E depois Samuel continuou como juiz, mas não como libertador, agora resolvendo questões entre o povo. Mas nós vimos também que quando Saul foi ungido rei, Samuel também ajudou em outras questões, como juiz, como libertador, para ajudar que o povo saísse daquela opressão pelos inimigos. Então, na sua velhice, ele continuou como juiz, mas andando de cidade em cidade, resolvendo as questões do povo. E na sua velhice, ele passou essa liderança para os seus filhos, seus 2 filhos, Abias e Joel. E eles passaram a ser, então, juízes do povo de Israel. Mas eles não andaram no caminho do seu pai. E eles foram juízes não como libertadores, mas apaziguando as questões entre o povo de Israel. Mas eles eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Eles eram como o STF hoje no Brasil, corruptos ao extremo. O suborno, ele era condenado na lei, está em Êxodo capítulo 23, versículo 8. E isso foi o gatilho para que o povo pedisse um rei. Moisés, ele já tinha profetizado, olha a soberania de Deus. Moisés já tinha profetizado que quando eles entrassem na terra prometida e pedissem um rei, a profecia se cumprindo, já haviam predições da monarquia. Deus não tem um plano B. O povo pediu um rei, o que vamos fazer agora? Não, já estava tudo no controle de Deus. O povo pediu um rei, já era estratégia, desígnio do próprio Deus. O plano é sempre o mesmo, desde o princípio. Está em Gênesis 49, 10. Cumpriu-se a princípio em Davi e definitivamente em Cristo. Números capítulo 24, versículo 7, versículo 17. Também Deuteronômio capítulo 24, versículo 14 ao 20. Eles teriam que escolher o rei que o Senhor Deus escolhera. Quem escolhia o rei foi Deus. Quem escolheu o rei quando o povo pediu um rei foi o próprio Deus que fez essa escolha. E Samuel, ele sabia que seus filhos não tinham condição nem moral, nem espiritual para substituí-lo. Samuel era um líder fiel e sincero. E foi duro para ele ouvir que seus filhos não eram fiéis. Às vezes, nós ficamos preocupados com os nossos filhos, que nós tentamos criá-los na admoestação do Senhor, na palavra de Deus, mas eles querem seguir outro caminho. E assim aconteceu com Samuel. Mas por que os nossos filhos não querem? Nós não podemos deixar de sermos fiéis a Deus e a sua palavra. Samuel é um exemplo para nós de fidelidade. Então Samuel viu que os anciãos estavam falando a verdade. E infelizmente, muitos pais colocam o amor paterno em primeiro lugar, ao invés de considerar a verdadeira vocação dos seus filhos. Se eles têm vocação, Samuel sabia que os filhos dele
não tinha vocação para liderar a nação de Israel como juízes. O chamado de Deus ao ministério pastoral, assim como Samuel errou em entregar a liderança a seus filhos, muitos pastores hoje têm errado no mesmo lugar. Muitos pastores presidentes têm passado o cajado a seus filhos que não têm nenhuma vocação para o ministério pastoral. O que é preciso entender que a igreja, a obra de Deus, ela não tem uma dinastia sacerdotal ou pastoral, isto é, isso não é bíblico. Pai passar para filho, nós sabemos que é chamada, que é vocação, que é Deus que tem que escolher para o ministério pastoral. E o declínio espiritual está acontecendo em muitas igrejas por este motivo. Infelizmente, muitos de nós não temos a coragem que aqueles líderes tiveram de dizer a Samuel a respeito de seus filhos. Consideraram a obra de Deus uma empresa. Eles estão considerando hoje a obra de Deus uma empresa, o seu ganha-pão, o seu trabalho, onde ele bate o seu cartão todos os dias. E o ministério pastoral como um cargo que pode ser passado de pai para filho, esquecendo-se que nem todo filho de pastor, é chamado para ser pastor. Eles estão desconsiderando a chamada de Deus. Deve haver o chamado, a vocação e a confirmação pela igreja. Em Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 9, nós vamos ler e encontrar lá as características que devem ter os obreiros. E também em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7, fala das qualificações morais de um obreiro. Então, a igreja tem que observar essas qualificações e observar principalmente se há uma chamada de Deus para o ministério. No terceiro ponto, rejeitando os planos de Deus. O povo rejeitou a Deus quando escolheu a monarquia. Eles não queriam seguir os planos de Deus para eles. Mas Deus não impediu que isso acontecesse. Deus podia intervir. E por que Deus não interveio nesta situação? Deus podia dizer, não tem nada de monarquia, sou eu que vou continuar aqui com o governo teocrático. Eu que vou continuar governando o povo. Mas já era plano e propósito de Deus, pois no tempo certo, Ele daria um rei. O povo apenas antecipou a monarquia. E é um perigo quando nós queremos antecipar as bênçãos de Deus em nossas vidas. A monarquia teria o seu fim com o reinado de Jesus Cristo eternamente. Jesus Cristo será o último rei que governará para sempre as nações. Está em Lucas capítulo 19, versículo 28 ao 40. Porém, não um rei como das nações pagãs. Eles não esperaram o tempo certo. Deus daria para eles um rei com as qualidades necessárias. Quando o povo rejeitou a Samuel e pediu um rei, Deus disse a ele, Deus disse para Samuel, Samuel, eles não estão rejeitando a você, mas eles estão rejeitando a mim. E quando nós estudamos a história da Bíblia Sagrada, o povo sempre rejeitou a Deus. Quando Moisés estava liderando a nação de Israel, eles rejeitaram a Moisés. E Deus disse, não está rejeitando você, Moisés, estão rejeitando a mim. Quando escolheram Barrabás, eles rejeitaram a Jesus. Quando eles não aceitaram o testemunho dos apóstolos, eles rejeitaram ao Espírito Santo. Está em Atos capítulo 7, versículo 51. E é preciso seguir esta diretriz no processo de sucessão de líderes. Não podemos perder a perspectiva de que é Deus que dá líderes à igreja.
Nós não podemos fazer grupinhos na igreja para tirar ou colocar algum líder que não tenha chamada, ou simplesmente porque ele não é do agrado da igreja. Deus, ele não dá pastores à igreja segundo o coração da igreja, mas segundo o coração dele. E às vezes nós vemos igrejas, dividindo, porque não gostam do pastor, querem tirar o pastor, querem colocar outro líder, e muitas pessoas estão perecendo por causa disso. O que a Bíblia nos orienta a fazer? Nós devemos orar e pedir a Deus que coloque homens na liderança segundo o seu coração. Está em Mateus capítulo 9, versículo 38, e Lucas no capítulo 10, versículo 2. Jesus diz: rogai ao Senhor da seara para que Ele envie obreiros. E é isso que nós devemos fazer. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a escolha de Saul como rei. Por que Saul? Por que ele foi escolhido e não outro? O povo pediu um rei, mas a escolha foi de Deus, vontade soberana. Este rei, na verdade, todos os reis que teve na nação de Israel, na verdade eles foram um corregente, um vice-rei, e nada mudaria dali por diante. As vitórias de Israel estavam condicionadas à obediência do rei à palavra de Deus. Porém, havia um perigo iminente. Se o rei se corrompesse, com certeza levaria o povo ao pecado também. Há uma diferença muito grande entre Saul e Davi. Qual a diferença se ambos foram escolhidos por Deus? Davi foi um rei segundo o coração de Deus, mesmo com todas as suas falhas, pois todos nós erramos. E Saul, que é o outro rei escolhido por Deus, reinou não segundo os mandamentos divinos. Ele era indiferente às leis de Deus. Ele fazia o que achava ser melhor. Ponto 2. A unção de Saul por Samuel. Está no capítulo 10, no versículo 1. Naquele tempo, a unção ela era feita com azeite de oliva. Tanto dos sacerdotes como dos reis, era derramado sobre a sua cabeça este óleo da unção, quando ele era o escolhido de Deus. Esta cerimônia, ela simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. Mas nós aprendemos com Jesus Cristo, agora no Novo Testamento, que na nova dispensação não se unge mais com óleos, pastores. A unção agora é a do Espírito Santo. Jesus, ele mesmo disse, Isaías profetizou a respeito dele, e ele mesmo disse no Novo Testamento que ele foi ungido pelo Espírito Santo para apregoar as boas novas. Está em Lucas capítulo 4, versículo 18. Na obra de Deus, sem a unção do Espírito Santo, que é a capacitação que vem do alto, não há possibilidade de exercer um ministério segundo o padrão divino. Por isso hoje nós vemos tantas aberrações no meio da liderança evangélica, e por que também não dizer no meio da igreja? Pessoas sem vocação, sem chamada, sem a confirmação do Espírito Santo para um ministério. Alguns se fizeram pastores. Nós ouvimos muitas pessoas dizer: o pastor não me enxerga, eu vou ter que sair daqui e abrir uma igreja para mim, porque eu tenho uma chamada para trabalhar em uma igreja como se fosse uma empresa, sem serem ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Timóteo, ele foi escolhido. O dom foi lhe dado através de uma mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Foi um dom profético na vida dele, que ele seria um líder pastoral. Era o Espírito Santo que separava. Era o Espírito Santo
que chamava e que dotava estes grandes homens de capacitação espiritual. Está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. E nós devemos deixar ainda que a escolha seja do Espírito Santo. E quando nós somos guiados por Ele, vai tudo bem. Podem vir as lutas, mas vai tudo bem com o Espírito Santo em nossas vidas. No ponto 3, os sinais de confirmação da unção. Tinha que ter um sinal. Saul tinha que saber realmente se ele tinha sido chamado para ser rei, para governar o povo, e tinha que haver uma confirmação da parte de Deus. E foram 3 sinais que eu confirmaria como rei de Israel. Saul encontrou-se com Samuel quando já estava quase desistindo de procurar as jumentas do seu pai. Então o seu servo falou-lhe a respeito de Samuel, dizendo que ele era um profeta respeitado naquele lugar, que tudo o que ele dizia acontecia. 1 Samuel 9,6. E não foi por acaso este encontro. Deus, um dia anterior, já tinha avisado para Samuel que enviaria Saul a seu encontro. E para ele dizer para ele que as suas jumentas já tinham sido encontradas. Deus no controle. A vontade soberana de Deus. E Saul, ele foi ungido rei em particular. Está em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, como nós já falamos. Saul, ele tinha características marcantes. E uma delas era a humildade. Porém, fracassou, porque não permitiu que Deus fosse o Senhor da sua vida. Quando em Gilgal, ele ia ser confirmado rei para a nação de Israel, ele pecou contra Deus. Então foram 3 sinais. O primeiro sinal: 2 homens o encontrariam no túmulo de Raquel, dizendo que as jumentas foram encontradas e seu pai agora preocupava-se com ele. A mesma coisa que Samuel tinha dito para ele. Segundo sinal que ia acontecer para confirmar que ele era o rei escolhido por Deus: 3 homens a caminho de Betel para adorar estariam carregando 3 cabritos, 3 pães e uma vasilha de couro cheia de vinho. E eles dariam a ele 2 pães. Estavam indo para o sacrifício da adoração. E o terceiro sinal de que confirmaria que ele seria o rei de Israel: em Gibeá de Deus, Deus estava confirmando para ele que toda a terra pertencia a ele. Então Gibeá também, que era a terra, né, do seu pai, Deus era dono e senhor daquela terra também. Então o terceiro sinal seria: em Gibeá de Deus, ele encontraria um grupo de profetas. Vejamos que Saul era de uma família nobre, rica, pequena, mas rica. E geralmente os profetas eram reconhecidos como pobres, sem linhagem. Então Samuel diz: e o Espírito Santo se apossará de você. Você profetizará e será um novo homem. Para trabalhar na obra de Deus, nós precisamos ser novas criaturas. E foi o que aconteceu na vida de Saul. Saul então recebe capacitação sobrenatural. E nós vemos que, com o decorrer da história, que mesmo a pessoa outrora cheia do Espírito Santo de Deus, ela pode se corromper e extinguir o Espírito Santo de sua vida. Ou podemos entristecer o Espírito Santo. Está em Efésios capítulo 4, versículo 30 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. A chamada ministerial, ela não é fácil, assim como não seria a vida daquele novo regente. Requer muito trabalho. Está em João capítulo 5, versículo 17. Deus nunca deixou de trabalhar, nem Jesus. Jesus disse: eu e meu pai trabalhamos até agora. Deve se alimentar este obreiro, essa pessoa com essa chamada
ela deve se alimentar da palavra de Deus para ser orientado por ela. O rei, ele deveria ter uma cópia das escrituras sagradas, que era a Torá, a lei de Deus, ao seu lado, para que ele não esquecesse a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento sagrado. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Mateus capítulo 4, versículo 4. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele deve estar cheio do Espírito Santo e não cheio de si. Está em Efésios capítulo 5, versículo 18, que nós devemos encher do Espírito Santo e não nos embriagar com o vinho em que há contenda. É necessário que alguém chamado ao ministério também haja confirmação de sua vocação. Essa pessoa precisa se alimentar da palavra de Deus, se ele vive a palavra de Deus, e ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se semelhante a Saul, os líderes atuais não confiarem em Deus e obedecer a sua palavra, estão fadados ao fracasso. Introduzirão heresias dentro da casa de Deus e cederão ao pecado da concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. 1 João capítulo 2, versículo 16 e o 17. Terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre o rei que o povo escolheu. Na verdade, quem escolheu Saul foi o próprio Deus, mas pautado nos anseios do povo. Saul foi confirmado como rei pelo povo somente depois da vitória sobre Naanás, o amonita. Está em 1 Samuel capítulo 11. A expectativa do povo. Saul, ele tinha um corpo forte, boa aparência, ele era sem igual entre os israelitas, ele sobressaía em altura entre o do seu povo. Está no capítulo 9, no versículo 2. O povo, ele via somente a aparência. Este era o anseio do povo. Por isso que Deus escolheu a Saul. Quando os judeus rejeitaram a Jesus como Messias, como rei de Israel, foi pautado na aparência. Foi porque a aparência de Jesus e a sua situação financeira, sua condição humilde a que ele pertencia, não agradava o povo. A aparência de Jesus está registrada em Isaías 53. O povo era desejoso da aparência. Eles queriam um rei rico, bonito, pomposo e que desse ibope para a nação de Israel. Samuel, quando ele foi ungir o novo rei, Davi, no lugar de Saul, ele também atentou para a aparência. Deus, ele não vê como o homem vê. Deus vê o interior, né? Quem somos de verdade, quem sabe quem nós somos de verdade, é somente o Espírito de Deus. Saul, ele não era o rei do ponto de vista divino, mas do povo. Muitas pessoas estão se perdendo hoje por causa da aparência. Querem dar uma satisfação à sociedade. Se importam com o que as pessoas estão vendo e não se importam de fato com a realidade interior que apenas Deus vê, tentando agradar ao mundo. A igreja de hoje, ela está tentando agradar ao mundo e não a Deus. O ponto 2, os direitos do novo rei. Nada que Deus falou por intermédio dos profetas que aconteceria com o povo se eles tivessem um rei, fez com que o povo retrocedesse em sua intenção de querer um governante que fosse à frente deles nas batalhas, né? Que tivesse um exército forte e poderoso treinado por este rei. O povo não se importou com as consequências de ter um governante. A vida deles, Deus estava dizendo: quando vocês escolherem um rei, ter um monarca, a vida de vocês vão mudar radicalmente. E depois
Não teriam mais como retrocederem. O novo rei teria privilégios entre eles. Eles estariam sob o poder do novo rei. Eles deveriam estar prontos para servi-lo na guerra, em toda espécie de trabalho. Deveriam pagar impostos. Seriam confiscados como escravos para o trabalho. Na produção de perfume, as mulheres seriam colocadas como cozinheiras na produção de perfumes e na cobrança dos dízimos da produção de cereais e de uvas, que nós ouvimos a primeira vez falando sobre cobrança de dízimos do rei, e também ele cobraria o dízimo do rebanho. E disse Deus: vocês clamarão a respeito do rei que vocês mesmos escolheram, e eu não os ouvirei. Está em 1 Samuel capítulo 8, versículo 10, versículo 18. Deus estava dizendo: vocês vão sofrer quando vocês escolherem um monarca. Mas nada disso mudou o pensamento das autoridades do povo. Eles queriam um rei a todo custo. E até hoje nós sofremos com governos que não temem a Deus. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo governante governa segundo as leis divinas, e que por intermédio das suas leis vis fazem com que o povo se corrompa e por isso pereça. A ordenança divina é que obedeçamos nossas autoridades, pois são constituídas por Deus. Nós devemos orar por eles, honrá-los, obedecê-los, temê-los e pagar os nossos impostos, pois eles estão a serviço de Deus. Somente Deus tem o poder de colocar e de tirar uma autoridade, como foi profetizado para o Brasil, que ele mudaria a nossa situação. Está em Romanos capítulo 13, versículo 1 a 7, 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 ao 17. O governo é ruim, nós devemos orar e pedir a Deus que abençoe os nossos governantes, para que nós tenhamos um governo de paz. O ponto 3, o novo sistema político e o aspecto teológico. Nada mudou a despeito de Deus estar no comando, guiando Israel. Sempre foi Deus e sempre será Deus no comando. Deus nunca os abandonou. Levantou profetas que aconselhassem os reis, o povo, e Deus já tinha preparado um rei segundo o seu coração. Deus sempre guiou o seu povo através da história, e é Deus que guia a igreja através dos séculos. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Os temas são um pouco difíceis, nós temos que estudar a história do povo de Israel, mas se você ainda não curtiu minhas aulas, curta as minhas aulas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe em suas redes sociais para que meu canal continue crescendo e chegue ao alcance de outras pessoas. Se esse comentário te ajudou, comenta aqui nos comentários dizendo que foi uma bênção para a sua aula. E eu quero mandar um abraço, e hoje a lista é grande. E para mim pagar o carinho dos irmãos, porque é muito carinho, eu confesso que eu não mereço tanto carinho dos irmãos. O que eu posso fazer é orar pelos irmãos e mandar um abraço para todos vocês. E eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Miguel Lourenço, da Assembleia de Deus em São Paulo. O irmão Miguel está sempre aqui nos comentários. Pedro Dias, de Barra Mansa, do Rio de Janeiro. Cristiane, da Assembleia de Deus Belém, em Valinhos, São Paulo. Também nosso irmão Severino Francisco, de Vitória, de Santo Antão. Silvânia Almeida, da Assembleia de Deus em Maceió, Alagoas. Grace Elaine, da Assembleia de Deus em Itabuna, na Bahia. Nosso irmão Ari, da Assembleia de Deus Belém, em Vilhena, Rondônia. Deusa Ribeiro, da Assembleia de Deus em Icaraí, de Minas. Também Luciana Borges, de Conceição, de Lagoaçu, no Maranhão.
Também nossa irmã Maria Alves, da Assembleia de Deus, Belém, São Paulo. Nossa irmã Nailda de Oliveira, da Assembleia de Deus, Belém, em Porto Velho, Rondônia. Nossa irmã Edileuza está sempre aqui, obrigada pelo carinho, em Marassumé. O nosso irmão evangelista Josemar, da Assembleia de Deus, Belém, em São Paulo, no Jardim Ângela. Nossa irmã Márcia, da Igreja Chegada de Cristo, em Franco da Rocha, no Rio de Janeiro. Um abraço, querida. Célia Fagiolo, da Assembleia de Deus, em São Paulo. Nosso irmão Maurício Nunes, da Argentina, está sempre aqui, irmão. Um abraço, Deus te abençoe. O pastor Sebastião, da Assembleia de Deus, Belém, em Sorocaba. Deus Amaldo, em Palmas, Tocantins, não sei se falei certo o nome do irmão, mas está aqui um abraço. Nossa irmã Lourdes, em Natal, no Rio Grande do Norte. Maria Ivanilda, em Moreno, Pernambuco. Márcia Reis, da Assembleia de Deus, Ipiranga, em São Paulo, Pardinho. Também Lumelo, da Assembleia de Deus, em Brasília, no Distrito Federal. Um abraço. Nossa irmã Elisama, em Recife, Pernambuco. Nossa irmã Antônia Pereira, de Alto Alegre, do Pindaré, no Maranhão, um abraço. Rosane Medeiros, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Nosso irmão Luanderson, em Chã Preta, Alagoas, está sempre aqui. Um abraço para os irmãos de Alagoas. Elisnane Maciel, da Assembleia de Deus, Belém, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Querida, um abraço. Deus abençoe a vida de vocês aí. Também nossa irmã Maria Aparecida, de Ariquemes, em Rondônia. Roseane, da Assembleia de Deus, em Campestre, Alagoas. Maria Ferreira, da Assembleia de Deus, em Maceió. Elza Cristina, da Assembleia de Deus, em Cruz das Almas, na Bahia. Nossa querida irmã Rosângela, de Maceió, Alagoas, da Assembleia de Deus. Nosso irmão Sebastião, em Leopoldina, Minas Gerais, aqui pertinho de nós. Valdinéia Oliveira, da Assembleia de Deus, Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, bem pertinho de nós. Nosso irmão Gilberto, de Ibirité, Minas Gerais, da Assembleia de Deus. Amém, obrigada pelos irmãos aqui. Nossa irmã Magali Stock, da Assembleia de Deus, em Muriaé, Minas Gerais. Um abraço para os irmãos de Minas Gerais. Obrigada pelo carinho de todos. Nosso irmão Jerônimo Monteiro, do Espírito Santo, está sempre aqui. Nossa irmã Célia Pinheiro, em Feira de Santana, da ADE, né, Assembleia de Deus, de Feira de Santana, Bahia. Nosso irmão Luiz Miguel, em São Lourenço da Mata, em Pernambuco. Sidene Gomes, da Assembleia de Deus, também em Pernambuco. Erielto Lorente, de Presidente Prudente, em São Paulo. Nossa irmã Ângela, da Assembleia de Deus, em Natal, no Rio Grande do Norte. Josenildo, da Assembleia de Deus, em Pernambuco. Presbítero Cícero Alves, em Picuí, da Assembleia de Deus. Nosso irmão Fernando, da Assembleia de Deus de Pernambuco. Roseane, de Cabo Santo Agostinho, também da Assembleia de Deus. Nosso irmão José Carlos, em Campinas, São Paulo. Maria Tereza, da Assembleia de Deus, em Nazaré da Mata, Pernambuco. Silmária Mendes, da Assembleia de Deus, em Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. Nossa irmã Cátia Arruda, está aqui toda semana, um abraço. Da Assembleia de Deus, em Rio Novo do Sul, no Espírito Santo. Aline Caetano, da Assembleia de Deus, Viçosa, Alagoas. Adriano Márcio, aqui está um abraço. Nosso irmão evangelista Welton, de Cuiabá, Mato Grosso. Vera Lúcia, da Assembleia de Deus, em Benedito Bentes, Maceió, Alagoas. Também nosso irmão Edmar Farias, da Assembleia de Deus, Recife, né, Pernambuco. E nossa irmã Cleonice, da Assembleia de Deus, em Seta. Um forte abraço para todos vocês e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.